Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para vocês. Estou gravando esse vídeo à noite, no início de julho do ano de 2017. Mais um vídeo envolvendo a prática jurídica tributária, o dia a dia do advogado tributarista. E hoje o vídeo, o assunto que eu escolhi para tratar com vocês é um assunto que eu acho bastante interessante e com certeza muitos advogados que atuam na área tributária um dia, se já não se depararam com essa situação, um dia ainda vão se deparar. Que é o seguinte: quando uma empresa faz um parcelamento de um débito fiscal e reconhece aquela dívida, porque quando ela assina aquele parcelamento é um termo de confissão de dívida, ela confessa perante o fisco que está devendo aquele valor e realiza aquele parcelamento. Esse parcelamento terá caráter absoluto ou não? Ele pode ser revisto pelo judiciário ou não? Porque existem muitos entendimentos, inclusive dos tribunais superiores, de que feito esse parcelamento já não pode mais ser revisto, a empresa reconheceu o débito e acabou, está devendo aquilo mesmo, tem que pagar, e se não pagar vai sofrer uma execução fiscal. Mas não é esse entendimento que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Aconteceu um caso muito interessante no escritório essa semana ainda, no qual eu entrei com mandado de segurança nesta semana. Estou gravando esse vídeo numa sexta-feira. E como foi esse caso prático? Um cliente nosso, ele sofreu uma fiscalização a nível estadual de ICMS e a fiscal lavrou um auto de infração de um valor elevado contra a empresa no valor de 3 milhões de reais. A empresa, através do nosso escritório, entrou com a impugnação administrativa questionando esses valores que estavam sendo cobrados, porque ela tinha direito a um benefício fiscal, ela trabalha com importação, então tinha direito a pagar o ICMS em uma alíquota menor, e o fiscal não considerou essa alíquota no momento que ele efetuou a fiscalização e efetuou a cobrança. Ele cobrou a alíquota de ICMS numa alíquota cheia, quando a alíquota que ela teria direito, porque ela é uma empresa beneficiada com uma determinada legislação, ela pagaria essa alíquota num valor menor. Então, a empresa entendia, através da sua impugnação, que daquele débito que estava sendo cobrado de 3 milhões, ela devia muito menos do que isso. Então, esse foi o mérito da cobrança. E o que é que aconteceu? Foi feita essa impugnação administrativa, e a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, enquanto não for julgada, não pode existir essa cobrança, de acordo com o artigo 151, inciso 3º, se não me falha a memória, do Código Tributário Nacional, e entramos com a impugnação administrativa. Acontece que, como a empresa trabalha com importação, como foi dito, ela ficou com medo de quando as mercadorias que ela precisasse chegasse, ficasse retida lá em razão dessa cobrança. E o que é que ela fez? Orientada pelo contador, ela efetuou também o parcelamento dessa dívida. Ela tentou primeiro parcelar a parte que ela entendia devida, mas como o sistema do Cefaz aqui de Pernambuco não aceitou esse parcelamento apenas do que ela entendia devido, ele só aceitava o parcelamento de toda a dívida, ela não teve outra opção senão parcelar toda a dívida. Relembrando, primeiro ela entrou com a impugnação administrativa e depois, com medo que a mercadoria dela ficasse apreendida, bem como também fosse negada a certidão negativa de débitos dela, porque ela participa também de licitações e tudo mais, ela resolveu parcelar a parte que entendia devida. Como não foi possível, ela parcelou toda a dívida. Então tinha duas situações aqui. Ela entrou com a impugnação administrativa e poucos dias depois também efetuou esse parcelamento. Essas parcelas dariam em torno de 50 mil a 60 mil mensais. Ela pagou grande parte desse parcelamento, quase um ano, 12 meses mais ou menos, e em um determinado momento a crise bateu forte e ela não conseguiu pagar mais esse parcelamento. Então o que é que aconteceu? O fisco mandou uma cobrança para ela, dizendo que o parcelamento foi rescindido, ou ela acertava o débito, ou o débito ia ser inscrito em dívida ativa, ia sofrer uma execução fiscal, e tudo mais, aquelas consequências todas quando não é feito o parcelamento. Então, com base nessa intimação do fisco, nós ingressamos com um mandado de segurança, certo? Informando que foi ferido o direito líquido e certo de estar suspenso da empresa, que a empresa possui, porque quando é que caberá o mandado de segurança? Pelo artigo 1º da Lei 12.016/2009, é quando houver
quando uma autoridade pública com abuso de poder feriu o direito líquido e certo do contribuinte e por aí, né? Não amparado por habeas corpus, habeas datas e tudo mais, que é previsto no artigo 1º, também no artigo 69 da Constituição Federal e tudo mais. Então nós entramos com mandado de segurança dizendo que, enquanto não fosse julgada a impugnação administrativa da empresa, ela não poderia estar sofrendo nenhuma cobrança, porque no momento que ela entrou com a impugnação administrativa, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Aí o fisco poderia até alegar, não, mas depois ela confessou o débito, assinou lá um termo de confissão e parcelou o débito. Então, para o fisco, ele já não estava mais nem considerando essa impugnação administrativa. Acontece que eu apresentei no mandado de segurança também o andamento processual, administrativamente, daquela impugnação, mostrando que até aquela data ela ainda não tinha sido julgada. E se ela não tinha sido julgada, o que é que aconteceria? Ela não poderia estar sofrendo nenhuma ameaça e nenhuma execução fiscal e também não poderia sofrer nenhuma retaliação, como a negativa de expedição de CND e tudo mais. Então, o objeto que eu quero mostrar para vocês da aula de hoje, pessoal, é o seguinte. Quando uma empresa confessa a dívida, esse termo de confissão terá caráter absoluto ou não? Nunca mais vai poder ser revisto ou não? Não é o que entendeu o STJ. Ele deu um julgamento sobre o regime do antigo 543C do CPC antigo, que é sobre o regime dos recursos repetitivos, que serve de paradigma para as mesmas situações que acontecerem sobre aquela situação. Aquele julgamento aqui vai servir de base para todos os casos envolvendo a mesma situação, que diz o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês a seguinte informação. O STJ proferiu julgamento no RESP 11.33.027 sobre regime de recurso repetitivo em 13/10/2010, relatou o ministro Luiz Fux, no sentido de que, se há vício na cobrança da dívida, o contribuinte poderá questionar o parcelamento e a Fazenda deve revê-lo de ofício. Portanto, o parcelamento não possui um caráter absoluto. Eu trago aqui um trecho do julgamento que diz o seguinte: a administração tributária tem o poder-dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. É a chamada revisão por erro de fato. O contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo fisco a informação fornecida com erro de fato, quando essa retificação resultar a redução do tributo devido. A administração, em vez de corrigir o erro, optou absurdamente pela lavratura dos autos de infração eivados de nulidade. Por força da existência desses autos, o contribuinte se viu forçado a pedir o parcelamento, o que somente poderia ser feito mediante confissão. Se não houvesse os autos de infração, a confissão inexistiria. O vício contido nos autos de infração, erro de fato, foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento. Então, pessoal, relembrando esse caso que eu falei para vocês, houve um auto de infração, a fiscal lavrou o auto de infração num valor altíssimo, cobrando 2 milhões. Quando ela foi efetuar os cálculos do ICMS, substituição tributária, ela deixou de considerar um benefício que o contribuinte tinha direito. Ele pagaria a alíquota de ICMS no valor de 5%, quando ela cobrou 17%, ou seja, ela efetuou um cálculo onde o valor deu muito maior do que o contribuinte realmente devia. Então houve um vício naquele auto de infração e o contribuinte foi forçado a pedir o parcelamento daquele débito para não sofrer retaliações por parte do Estado. Então, se há um vício no auto de infração, automaticamente, como foi decidido aqui pelo esse julgamento do STJ, esse vício se transportou também para o parcelamento. Então, quando existir esse caso, a administração pode, de ofício, rever esse parcelamento. Ele não vai ter esse caráter absoluto. Então, se houve um erro onde está sendo cobrado um valor muito maior do que o contribuinte deve, então esse erro tem que ser corrigido para que seja cobrado o real valor que o contribuinte esteja devendo, para não existir enriquecimento ilícito por parte do fisco. Então,
Continuando, pessoal, o Código Tributário Nacional diz no artigo 145 o seguinte: o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do CTN. E o artigo 149, por sua vez, também diz o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. O que é rever de ofício? Ela, analisando que houve um erro, ela tem a obrigação legal de rever aquele lançamento, aquela cobrança que ela fez, porque houve um vício, houve um erro. Então aqui está dizendo, o artigo 149, existindo esses vícios, a autoridade administrativa é obrigada a rever de ofício aquela cobrança que ela está efetuando. Então o artigo 149, repetindo, diz o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Primeiro, quando a lei assim o determine. E agora o oitavo, que eu pulei porque são os incisos mais interessantes para o contribuinte. Quando deva ser apreciado o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Como esse caso que eu falei para vocês, não era conhecido da administração que ele tinha direito a um benefício, ou era conhecido e ela deixou de aplicar, mas houve um vício, porque ele tinha direito a pagar a alíquota do ICMS em 5%, ela cobrou nos cálculos que ela fez 17%. E aqui inciso 9, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade essencial. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. E eu trago aqui, por fim, o teor da súmula 473 do STF, que é uma súmula muito utilizada por nós, advogados tributaristas, quando nós realizamos as defesas dos nossos clientes, dos contribuintes perante o fisco, a administração pública, que diz o seguinte: a súmula 473 do STF. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, neste caso, nesse exemplo prático que eu trouxe para vocês aqui, que aconteceu com um cliente nosso, nós ingressamos com o mandato de segurança, baseado no que foi ferido o direito líquido e certo do nosso cliente, pois estava sendo praticado um ato ilegal, indevido da administração pública, do secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, quando ele efetuou a cobrança de uma dívida, mandou uma carta para o contribuinte, dizendo que aquela dívida ia ser escrita em dívida ativa, ia ser transformada em uma execução fiscal, o que não poderia. Por quê? Porque na medida que o contribuinte entrou com a impugnação administrativa, mesmo ele confessando o débito depois, e essa impugnação administrativa ainda não foi julgada pela administração, o débito tributário ainda se encontrava com sua exigibilidade suspensa de acordo com o artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Se estava com a exigibilidade suspensa, não poderia existir a sua cobrança, nem nenhuma ameaça, nem nenhuma retaliação pelo fisco com relação àquela determinada cobrança. Com certeza, o fisco, nas suas informações, ele vai alegar: não, ele entrou com a impugnação administrativa, porém, poucos dias depois, assinou um termo de confissão, confessou o débito e efetuou o parcelamento, pagando 12 meses de parcelamento, quase R$60 mil por mês. Então, quando ele confessou, praticamente ele desistiu das suas impugnações administrativas. Certamente serão esses os argumentos da Fazenda Estadual. Porém, eu estou mostrando aqui para vocês que o termo de confissão de dívidas, como a empresa faz um parcelamento, não tem caráter absoluto, de acordo com esse julgamento do STJ, quando existe vício nessa cobrança, que foi o caso. O fiscal deixou de considerar um benefício, cobrou um valor maior, esse vício foi transportado para o parcelamento, então existe um vício. É direito do contribuinte ser revisto, inclusive a administração pode fazer isso de ofício, de acordo com o artigo 149 do Código Tributário Nacional, como falei aqui para vocês. Então, pessoal,
é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Estamos inaugurando o nosso próximo curso, o 17º curso de Prática Jurídica Tributária aqui em Recife, em Pernambuco, onde eu vou tratar com mais detalhes do dia a dia de um advogado tributarista. Na primeira aula, iremos falar sobre os impostos em si, os principais impostos: imposto de renda, ICMS, PIS e COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, nos 3 regimes de tributação: lucro real, no simples e no lucro presumido, analisando planilhas, analisando como é que se faz essa contabilidade perante a Receita Federal, só parte da contabilidade em geral. Na segunda aula vamos ver processo administrativo, analisando toda a legislação envolvendo a área federal, o CAF, o delegado da Receita Federal, as principais legislações, como é que, analisando casos práticos envolvendo auto de infração e tudo mais. Na terceira aula vamos falar sobre o mandato de segurança, analisando a Lei 6830, todos os artigos, trazendo casos práticos, modelos de exceção para executividade, embargos de execução fiscal, modelo de CDA, modelo de um processo de execução fiscal. E por fim, vamos tratar do mandato de segurança e ação anulatória de débito fiscal, também analisando toda a legislação e analisando também casos práticos. Esse curso vai ser realizado, como falei, aqui na cidade de Recife. No final, na segunda quinzena de setembro, comecinho de outubro, serão 2 turmas, uma turma na terça e uma turma no sábado. São 4 encontros, mais ou menos 4 a 5 horas cada aula. E se houver interesse, evidentemente, entre em contato com o nosso escritório e garantam sua vaga, porque eu lanço esse curso a cada 2 meses, mais ou menos, 3 a 4 vezes ao ano. Já estamos no nosso 17º, com a graça de Deus, não é? E foi através desse curso que eu resolvi também gravar esse vídeo para vocês, porque a gente se sente muito estimulado quando a gente trata desses assuntos, leva esses conhecimentos aqui aos alunos. Eles se sentem assim felizes, se sentem, entendem o que a gente fala. Isso para nós que estamos aqui desse lado aqui como professor é muito estimulante. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se vocês curtiram, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar o mesmo, se inscrever no canal, deixar suas perguntas, porque eu respondo todas elas, desde que seja relacionado ao assunto. Tá certo, gente? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.